Olá pessoal, tudo bom? Bom, vamos começar mais uma aulinha aqui do módulo 1. O módulo 1 tem como tema comportamento canino. E a aula de agora vai ser o que leva ao mau comportamento. O que você acha que leva ao mau comportamento? Bom, a gente vai tentar entender melhor aqui nessa aula, tá? Bom, primeira coisa, comportamento canino, pessoal, é consequência, tá? É consequência no ambiente onde o animal vive e é reflexo também do seu estilo de vida. Ainda nesse módulo tem uma aula que é um bate-papo meu e da doutora Ana Paula Muniz, onde a gente fala bastante sobre a influência no ambiente e a influência de nós, tutores, né, em relação ao comportamento canino. Se você não assistiu, sugiro que assista, tá? Eu acho que vai ser um complemento a essa aula, muito importante. Bom, mas nessa aula, na verdade, eu vou tentar explicar para vocês de uma maneira um pouco científica, talvez, trazendo um pouco de teoria, para explicar para vocês como que de fato acontece o mau comportamento canino. Né? E eu vejo que muitos de vocês me relatam que o cão ele passou a ter determinados comportamentos indesejáveis ao longo da vida e que às vezes antes ele não tinha e ele passou a ter, né, depois de um tempo. Então, antes de qualquer coisa, é muito importante que vocês saibam que é da natureza do cachorro, é da natureza, veja bem, é natural, todo cachorro faz. Correr, roer, cavar, latir, marcar território. Lembrando que marcar território é uma das maneiras, né, que o cachorro se comunica com o outro. Caçar a própria comida, movimentar o corpo, migrar, né, ou seja, andar por horas, quilômetros, é natural. Quando eu coloco aqui caçar a própria comida, eu até quero fazer uma observação e até ficar como dica para vocês aqui. É uma coisa que eu pratico muito aqui em casa e eu indico para alguns pacientes meus, né, para alguns clientes meus que têm cães principalmente de alta performance, né, cães, por exemplo, principalmente cães nórdicos, tá? Akitas, huskies, pastores, enfim. Ou qualquer outro cãozinho com bastante energia acumulada. Ele vai amar se você desafiá-lo a encontrar a comida dele. Então, uma dica para vocês proporcionar esse tipo de comportamento que é natural do cachorro, né, que é caçar a própria comida, ao invés de você facilitar a vida do seu cachorro e botar lá a comidinha numa vasilha, esconde a comida dele em algum lugar, tá? Esconde a comida dele em algum cômodo da casa e deixa ele ver você preparando a comida dele. Aí você coloca ele num lugar, em algum outro cômodo, para ele não ver aonde você vai colocar essa comida. E aí você coloca e depois você solta. Aí depois você me conta como é que foi essa experiência, tá bom? Mas vamos continuar aqui. Então, eu citei aqui para vocês alguns, né, dos comportamentos que são completamente naturais de um cachorro. E o que acontece, pessoal? O que leva ao mau comportamento, né? Quando o cão ele é privado de manifestar o seu comportamento natural, principalmente em seu habitat natural, ou seja, na natureza, esses cães acabam sendo condenados ao tédio, né? E como consequência disso, eles acabam desenvolvendo sintomas e comportamentos desagradáveis para nós humanos. Olha só, vou repetir. Quando eles são privados de manifestar o seu próprio comportamento natural, ele acaba desenvolvendo um mau comportamento, né? Que é o comportamento desagradável para nós humanos. Porque para eles, o que eles estão fazendo nada mais é do que natural, né? Então nós chamamos esse comportamento desagradável para nós, né, de mau comportamento. Então um exemplo aqui é esse cãozinho, coitado. Certamente ele estava entregue ao tédio em casa e ele viu aquele vasinho de planta lá, cheio de terra, plantinha, cheirinho de terra, meio úmida, né? Vou fuçar isso aqui, eu vou cavar isso aqui. E a consequência foi exatamente essa aí que vocês estão vendo na foto, né? Destruiu o vaso de planta. Ele certamente faria isso se ele pudesse estar em contato com a natureza. Certamente ele faria isso, né? Mas como ele provavelmente foi privado disso, ele achou um meio de fazer isso na realidade dele, dentro de casa.
Mesma coisa se aplica a esse filhotão aí de labrador da foto, que ele tá roendo um pé de cadeira, né? E como eu falei lá atrás, roer é um comportamento natural do cachorro. E ele, uma vez o cão privado de fazer isso na natureza, ele encontra um meio, gente. Tá? Ele encontra um meio de fazer e ele encontrou um meio de roer alguma coisa, que foi roer então os pés dessa cadeira. E olha só, lembra que eu falei que os cães, além de desenvolver um mau comportamento, né, eles desenvolvem alguns sintomas aí bem desagradáveis aos nossos olhos humanos. Eles acabam desenvolvendo ansiedade, hiperatividade, aquele cãozinho que dá umas corridas malucas pela casa, sabe? E acaba derrubando tudo. Lambedura de pata, coprofragia, para quem não sabe, coprofragia, comer cocô. Pulos excessivos em pessoas, sofrer ao ficar sozinho, latir demais, puxar a guia, ter comportamento agressivo tanto com pessoas quanto com outros cães, comer tudo que vê pela frente, tem até um nome que se dá isso que eu não estou lembrando agora, dificuldade na aprendizagem, ter medos excessivos, todos esses aqui são sintomas que podem aparecer em cães que são privados de agirem como cães, tá? E o que nós fazemos quando a gente vê um cãozinho tendo esse tipo de comportamento, né? A gente pune, a gente acaba gerando uma punição para eles. E eles não entendem, tá? Que aquilo ali que eles fizeram não é legal. Porque na cabeça deles aquilo ali é completamente natural. É uma necessidade fisiológica quase que eles têm de roer, de cavar, de latir e de correr. Então, ao fazer uma coisa que para eles é algo totalmente normal e natural e receber uma punição, não, eles não vão entender que aquilo ali é errado. Eles, na verdade, não vão entender nada. Tá? E a punição, pessoal, acaba gerando um estresse muito grande, uma frustração muito grande na cabeça do cachorro, tá? Eu não sou especialista para falar exatamente disso, mas lá no módulo 5, nós teremos uma especialista falando sobre essas questões, principalmente de estresse e ansiedade, tá bom? Aqui a gente vai falar um pouco de termos mais científicos para vocês entenderem que o mau comportamento, gente, não vem do nada, não vem do nada. Então, vamos lá, gente. O mau comportamento ele tem como principal causador o estresse. Então, quando eu falo muito, quem me acompanha, sabe que eu falo muito sobre tratar o mal pela raiz, né? A gente tem um sintoma, para eu tratar esse sintoma, eu preciso saber a causa desse sintoma. Então, tratar a causa, tá bom? Então, qual é a causa do mau comportamento? É o estresse. O estresse vai gerar ansiedade, que vai gerar mais estresse e que pode levar, inclusive, a doenças agudas e crônicas. Por quê? Pessoal, o estresse mental que o animal acaba sendo submetido, né, quando ele passa pelo tédio, o estresse mental ele pode levar a um estresse metabólico. E esse estresse metabólico é que vai acabar desencadeando o aparecimento de diversas doenças, tá? Diversas doenças mesmo, até mesmo o próprio câncer. Então vamos lá, 5 sinais que o cão pode estar estressado. Se você tem um cãozinho que tem um comportamento destrutivo, ele pode estar estressado. Aquele cão que vocaliza em excesso, ou seja, que late sem parar, não importa onde, nem quando, em qual situação ele late, é um cão que pode estar estressado. Aquele animal que esquece a educação sanitária, né? Cada dia ele faz o xixi, o cocô no lugar, ele não sabe muito bem onde ele tem que fazer as suas necessidades, é um cão que está passando por um momento de estresse. A depressão é um sinal do estresse mental. E a depressão aqui é muito importante, que muitas pessoas vão falar assim, mas como que a gente detecta, Larissa, a depressão em um cachorro, né? Sabe aquele cãozinho? Vou dar um exemplo muito simples para vocês, que vocês vão entender o que seria assim, uma imagem de um cão depressivo. Sabe aquele cãozinho que dorme o dia inteiro? E ele muitas vezes ele é dado como um excelente cãozinho. Nossa, o meu cachorro ele é super calminho, ele dorme o dia inteiro.
certamente esse cachorro pode estar passando por um momento de estresse, gerando sintomas de depressão, que é justamente o fato dele dormir o dia inteiro, né? Não procurar se exercitar, não procurar, enfim, se movimentar, tá? E esses cães que têm esse sintoma de depressão, ele vem às vezes, ele carrega alguns sintomas extras aí, como a falta de apetite, a dificuldade de se enturmar com pessoas, com outros seres, com outros semelhantes, né? Ou seja, com outros cães, tá? O quinto e último sinal aqui que eu trouxe para vocês que o cãozinho pode estar estressado é a hiperatividade. Como eu falei lá atrás, o cão estressado ele pode ficar hiperativo, assim como ele pode gerar uma depressão e ele ficar prostrado e dormir o dia inteiro, pode ser ao contrário também. Ele pode ficar maluco, correr pela casa, pular, destruir um monte de coisa, derrubar um monte de coisa, tá bom? E olha só, eu falei para vocês que a gente aqui nessa aula a gente vai tentar explicar o mau comportamento de uma maneira um pouco mais científica. Então, veja bem, quando um animal ele passa por um estresse, que é o grande causador do mau comportamento, gera uma cascata de acontecimentos no organismo desse animal, tá? Então, olha só, um animal estressado, ele vai acabar levando a uma hipersecreção de cortisol. Tá? Eu vou tentar simplificar, porque aqui está explicadinho direitinho, mas, enfim, não vou entrar nesse mérito aqui de explicar o que leva exatamente qual é o hormônio que leva à secreção de cortisol. Então, simplificando, o estresse, ele vai levar a uma hipersecreção de cortisol, e para quem não conhece o cortisol, quem nunca ouviu falar do cortisol, ele inclusive é muito famoso por ser conhecido, ele é conhecido como o hormônio do estresse. O cortisol, pessoal, é um hormônio secretado pela nossa glândula adrenal, tá? E pela glândula adrenal do cachorrinho. E o cortisol, quando hipersecretado, quanto em altíssimas dosagens no organismo, ele acaba gerando mais estresse, tanto mental quanto metabólico. Então, funciona exatamente como esse slide aqui que eu trouxe para vocês. Funciona como um ciclo vicioso. Quanto mais cortisol, mais estresse, quanto mais estresse, mais cortisol e por aí vai. Acontece, pessoal, olha só, acontece. Vamos lá. Não quero dar nó na cabeça de ninguém. Acontece que quando o cão passa, né, por aqueles sintomas que eu citei, aqueles 5 sinais de que o animal está estressado, quando acontece do animal ser submetido ao tédio, às vezes à fome, a falta de exercício, a falta de movimento, acontece um desequilíbrio, tá, no eixo hipotálamo hipófise adrenal. E esse desequilíbrio nesse eixo vai gerar então um aumento de cortisol e adrenalina, 2 hormônios. E esses 2 hormônios vão estar em dosagens totalmente desequilibradas no organismo. E como consequência desse aumento desses dois hormônios, vai acontecer uma alteração na bioquímica neurológica e morfologia neural, tá? E vai acabar gerando um estresse metabólico dos neurônios, que vai gerar um desequilíbrio dos neurotransmissores esses responsáveis pelo funcionamento normal do cérebro. E é justamente aí que começam as alterações do comportamento e mudanças de hábitos. E é aí que a gente chama o famoso mau comportamento. Então, olha só, aquele estresse, né, todo aquele âmbito que o animal está vivendo, que está gerando um estresse, tá? Falta de exercício, falta às vezes até de comida adequada, a própria dieta biologicamente inapropriada gera um estresse, tá? A dieta biologicamente inapropriada, ou seja, uma dieta que não seja, né, de acordo com a biologia do cachorro, vai gerar um desequilíbrio desse eixo e que vai gerar todas essas alterações aqui que eu citei. Aumento de cortisol, adrenalina, alteração da bioquímica neurológica, estresse metabólico dos neurônios, desequilíbrio dos neurotransmissores responsáveis pelo funcionamento normal do cérebro, e então vai gerar um mau comportamento e vai gerar mudanças de hábitos. Lembra que eu falei lá no início da aula que muita gente relata para mim que o cão passou a ter um mau comportamento depois de muitos anos?
Então aquele cãozinho filhote, perfeito, foi educado, nossa, legal. E aí depois de um tempo ele começou a ter mudança do hábito, ele começou a ter mudança do comportamento. Preste atenção que esse cão ele pode estar sendo submetido a uma situação de estresse que está gerando tudo isso aqui que eu falei, tá? Inclusive, pessoal, isso tudo aqui, quando acontece esse desequilíbrio desse eixo, né, pode levar, inclusive, a doenças agudas e crônicas. Olha só, mais uma vez eu quero dar um nó na cabeça de vocês, trazendo esse slide. Bom, deixa eu fazer um parêntese aqui. Quem é aluno desse curso e é meu cliente sabe que eu gosto de explicar. Então eu não simplesmente falo assim, toma esse remédio aqui que é bom, que vai resolver o problema do seu cachorro. Eu sempre indico, prescrevo alguma coisa e explico exatamente o que eu estou prescrevendo vai fazer no organismo do paciente. Porque eu acho que a informação, gente, liberta o ser humano. Então, eu gosto de explicar, por isso que eu trouxe essa aula para vocês, para explicar de uma maneira um pouco mais científica de onde vem o mau comportamento. Então, o mau comportamento, né, assim como o mau comportamento, gerado por esse desequilíbrio do eixo hipotálamo hipófise adrenal, né, também podem acontecer doenças agudas e crônicas. Como assim, Larissa? Olha só, então aqui a gente tem o hipotálamo, tá? Que é responsável pela secreção desses hormônios aqui, olha só, dopamina, enfim. E o hipotálamo, ele comanda, mais ou menos assim, a secreção, né, de outros hormônios que são secretados pela adenohipófise e pela neurohipófise. Ou seja, quando a gente tem um desequilíbrio aqui, a gente vai ter um desequilíbrio aqui, e não vai chegar corretamente o que tem que chegar aqui. Vocês entenderam? Não vai chegar o que tem que chegar nos rins, não vai chegar o que tem que chegar nos ossos, não vai chegar TSH na tireoide, para que a tireoide possa secretar T4 e T3. E por aí vai. Vocês entenderam que o fato de a gente submeter o nosso animal a um estresse mental e, consequentemente, a um estresse metabólico pode levar a doenças agudas e crônicas, pode levar um animal a desenvolver uma doença, por exemplo, endócrina, porque, veja bem, se acontece um desequilíbrio lá no eixo hipotálamo hipófise adrenal, né, gerando, então, uma consequência negativa aqui na adenohipófise e neurohipófise, dificultando a secreção de hormônio TSH, ACTH e por aí vai acabar fazendo o quê? Refletindo no funcionamento da tireoide, dos rins, dos ossos, né? E também nas gônadas femininas e masculinas, tá bom? Vocês entenderam, gente? Se ficou dúvida, comenta aqui faz um comentário aqui, logo abaixo do vídeo, que se eu conseguir, eu explico para vocês, tá? Dependendo da dúvida que for, eu escrevo e eu explico para vocês aonde ficou a dúvida. Então, pessoal, veja bem, o mau comportamento do seu cão é consequência, não é o real motivo de nada, tá? É consequência da vida que ele leva. Eu mostrei aqui para vocês o que leva ao mau comportamento. O mau comportamento ele é consequência de um desequilíbrio ambiental, né, em primeiro lugar, que vai gerar um desequilíbrio no organismo desse animal, um desequilíbrio na secreção de hormônios responsáveis pelo bom funcionamento do cérebro. E é daí que vem o mau comportamento. Então, lembrando aqui que fatores, né, que desencadeiam, vou até voltar aqui, ó, fatores que desencadeiam esse desequilíbrio, né? Olha só, ansiedade, hiperatividade, corridas malucas pela casa, enfim, lambedura de pata, tudo isso aqui são sintomas que o animal, quando está privado, né, de agir como um cão, acaba tendo. E esses sintomas aqui vão acabar gerando esse desequilíbrio que eu expliquei para vocês, tá bem? E olha só que curioso, para finalizar nossa aula, eu coloquei no Google Good Behavior Dogs, que significa cães bem comportados.
em português. Eu sempre, quando eu pesquiso no Google, pessoal, até uma dica, eu pesquiso em inglês, porque eu tenho muito mais, eu tenho uma quantidade bem maior de resultados, tá? E eu coloquei aqui, cães bem educados, né? E olha só o que o Google me mostra, de cara. Métodos desenvolvidos por seres humanos, né? De punição a fim de educar. Então a gente tem aqui aquele choque, tem a coleira, né, que dá o choque, enfim, colar que acalma, enfim. E aí um monte de equipamentos para punir provavelmente o cão, para que então ele não faça aquilo que é indesejável para você. E é muito mais fácil, muito mais barato você trabalhar o bom comportamento do seu cão fazendo isso aqui, ó. Pegando o seu cachorro e colocando ele em contato com a natureza, para dar oportunidade para que ele tenha comportamentos naturais de cachorro, tá? Rolar na grama, cavar, roer, correr, latir e por aí vai. Então aqui eu trouxe, a maioria das fotos que eu vou mostrar aqui para vocês são pacientes meus. O Hércules, gente, esse pugzinho fofo, ele faz trilha com o dono dele, trilhas de 5, 7, 8 quilômetros. Aqui, inclusive, nessa foto, ele está numa trilha, numa pedra, no meio de uma trilha. Ele mora em apartamento. Então, como um cão que mora em apartamento, de certa forma, ele acaba sendo privado, né, de agir como um cachorro 24 horas por dia, a maneira que o dono dele encontrou de amenizar isso tudo é colocando ele em contato com a natureza de vez em quando. Esse aqui, para quem me segue nas redes sociais, conhece bem esse carinha aqui. Esse aqui é mais conhecido como Bento, o cão folha. Isso aqui foi um dia que nós fomos por uma trilha, eu e um grupo de amigos, e a mãe do Bento levou o Bento. Ele é um Yorkshire, mora dentro de casa, raramente dentro de casa ele tem contato na parte externa da casa, porém, sempre quando a sua dona pode, olha só o que eu falei, sempre que a sua dona pode, ela leva o Bento para ter contato com a natureza e deixar que ele seja cachorro, deixar que ele tenha comportamento de cachorro, tá? E aqui o porquê o nome cachorro folha, vocês vão ver no vídeo que eu vou mostrar logo depois aqui dos slides. Faça isso aqui, ó, coloque seu animal em contato com outros animais, coloque seu animal para ter contato com a lama, sim, isso se você quiser, não obrigo ninguém a fazer nada, mas se você puder fazer isso aqui, pessoal, é muito bom, muito bom. Coloque ele em contato com a natureza para eles poderem andar, migrar juntos, isso é muito importante, é da natureza do cachorro migrar, lembra? E principalmente migrar em companhia com semelhantes. Essa daqui é a Laika, para quem não conhece, é uma pastora paciente minha desde 2 meses de idade, vive dentro de um apartamento e a Laika nunca teve comportamento destrutivo dentro de casa, nunca mesmo. Charlotte, uma dog alemã, também mora dentro de um apartamento e sempre que a sua dona pode, coloca ela em contato com a natureza para ela ser cachorro. Aqui Laika de novo, Juju, que é a Julia, essa Golden, e a minha filhota Vic. Por último, a foto da Julie, é uma das fotos que eu mais gosto da Julie, ela sendo cachorro, é a definição de cachorro, sendo cachorro, meteu a fuça na lama e tava ali cavando, roendo, fazendo o que ela mais gosta de fazer, tendo contato com a natureza, tá bom? Então, essa aula, pessoal, foi uma explicação um pouco mais científica sobre de onde vem o mau comportamento. E eu quis mostrar para vocês com bastante detalhe, bastante riqueza de detalhe, que o mau comportamento é literalmente consequência, tá? Consequência do que o animal está vivendo, no meio ambiente onde ele está vivendo, né? O estilo de vida que ele leva. E eu espero que depois dessa aula vocês entendam que muitas do comportamento que o seu cãozinho tem em casa, na verdade, ele só está agindo como cachorro. E é indesejável pra gente porque ele está agindo como cachorro dentro da nossa casa.
E se ele está agindo como cachorro aí dentro da sua casa, destruindo, roendo, cavando alguma coisa sua, é porque ele não está tendo a oportunidade de fazer isso na natureza. Então, fica como dica, no finalzinho dessa aula aqui, permita que o seu cão seja cachorro no lugar que ele mais ama, que é a natureza, tá bom? Então, logo em seguida aqui vai ter um videozinho mostrando para vocês eu e um grupo de amigos levando os nossos cães para serem cachorro de verdade. Beijo e até a próxima aula.